Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da Blindagem Emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a superar os seus medos e criar a sua vida de coragem. Hoje, um dos temas mais polêmicos, um dos temas mais pedidos, um dos temas mais discutidos, porque hoje falaremos sobre pessoas narcisistas. É possível se livrar de uma pessoa narcisista? Será que é possível que eu não viva mais, conviva mais, que eu me blinde de uma pessoa narcisista? É sobre isso que a gente vai começar a falar daqui a pouquinho em mais uma live da Blindagem Emocional. E lembrando sempre que uma pessoa narcisista, né, quando a gente se refere ao narcisismo, o narcisismo não é apenas um relacionamento amoroso. Existem relações narcisistas envolvendo mãe e filha, pai e filho, filho com os seus pais, no outro sentido, né? na outra direção, relações de amizade. Tudo isso são relações que podem ter aí o componente do narcisismo, e você vai entender melhor. Eu quero que você identifique, eu quero que você talvez reflita e, infelizmente, talvez tenha que reconhecer isso. Reconhecer que algumas das suas relações são narcisistas e sim, elas estão te prejudicando, elas estão fazendo com que você enfraqueça, que você adoeça. Tá bom? Então, a gente vai começar daqui a pouquinho esse tema. Se você puder compartilhar essa live, eu te agradeço. Tem um aviãozinho aí embaixo. Compartilha com as pessoas que talvez precisem desse conteúdo, pessoas que você goste, pessoas que são importantes para você e que talvez a ficha delas não tenha caído, e esse conteúdo pode ajudá-las a enxergar algo muito importante na vida delas. Deixa eu dar um bom dia aqui para quem já está comigo. Diz de onde você está falando. Everaldo Marques, meu grande amigo Everaldo Marques, seja muito bem-vindo. Um dos maiores narradores hoje da TV brasileira. Excelente, Everaldo. Tenho o prazer de colocar na minha história que eu comecei no rádio, no jornalismo, ao lado de Everaldo, fazendo jogos no ABC Paulista. Grande Everaldo, seja muito bem-vindo. A Limândia também por aqui. Ateliê Patrícia Mercedes. Bom dia, a Deise Barbarini, a Deise Cardoso, bom dia, Sam Moraes, seja muito bem-vinda, a Elisângela também, Luana dos Santos, bom dia, a Patrícia, bom dia, Fernanda Pompilho, fala Fê, seja muito bem-vinda, a Beth Ferreira também por aqui, Rebeca Godoy, minha cunhada, seja muito bem-vinda, Du Gourmet mais uma vez aqui, seja bem-vinda, Helenice Carvalho, a Patrícia, oi Patrícia, seja muito bem-vinda, bom dia, a Cleane Reis Criações, seja bem-vinda. Cissa Muros, bom dia. A do Gourmet, não poderia perder essa live de hoje. Não pode perder, porque essa live ela é muito importante, às vezes, para você identificar e entender como sair de uma relação narcisista. Márcia Moraes também por aqui, a Suzana Moro, bom dia. Marta Arruda, a Ellen Martins também, Poliana Lopes, bom dia. A do Gourmet, Patrícia, convivi 13 anos e também estou me livrando, excelente. A Sam de Sorocaba, aqui no interior de São Paulo. Marta Gontijo, mais uma vez aqui, seja bem-vinda. A Patrícia falando para a do Gourmet, não espere mais, se livre mesmo. Eu, por falta de informações, demorei demais. E que bom que vocês estão aqui, fico muito feliz. Então compartilha essa live para que essa informação, esse conhecimento, ele possa se expandir cada vez mais, porque a partir de agora a gente começa a falar sobre o narcisismo. E aqui eu gosto sempre de começar as lives da Blindagem Emocional com uma pergunta para que você reflita, para que você possa talvez identificar um padrão hoje que acontece na sua vida. Presta atenção. Você sente que sempre está se doando ao outro, mas a recíproca não é verdadeira? E aqui, voltando a lembrar que quando eu falo de narcisismo, não é apenas numa relação amorosa, ok? Em qualquer tipo de relação que você tenha. Mas pegue aí aquela relação talvez que te incomode mais, aquela que te cause mais estresse, aquela que vem causando sofrimento para você. Nessa relação você sente que sempre se doa mais,
mas a recíproca não é verdadeira? Coloca aqui sim ou não. Escreva aqui a sua resposta sim ou não para eu saber se você se identifica com isso. Bom dia, Yoshi. A Claire Martins também por aqui. A Ana Célia, bom dia. Sejam bem-vindas, a gente vai falar hoje sobre narcisismo, como se livrar de pessoas narcisistas. E para quem não sabe, o narcisista é alguém que normalmente entra na nossa vida, ou já está na nossa vida, e exibe uma máscara perfeita para o mundo exterior. As pessoas que olham para essa pessoa não conseguem enxergar um problema, um defeito, mas é na intimidade. É quando você está com ela no 1 a 1 que ela revela uma face mais perversa. É ali que ela revela a sua verdadeira identidade. E o narcisista tem sido cada vez mais um personagem comum no meu consultório. Não o narcisista, né? Mas pessoas que infelizmente se machucaram com pessoas narcisistas. Muitas pessoas com dependência emocional, que vêm se tratar através da hipnoterapia comigo, elas viveram ou vivem relações narcisistas. Narciso foi um personagem da mitologia grega, presta atenção, porque eu vou contar um pouquinho de história e de filosofia para você. Era um personagem que era muito bonito, e ele desprezava inúmeras pretendentes. Ele desprezava todo mundo porque ele achava que ninguém era capaz de estar à altura dele. E aí uma maldição foi jogada para Narciso. Ele deveria se apaixonar por um amor que não pudesse ser correspondido. E aí, um dia, ao beber água no rio, o rio cristalino, límpido, a imagem do rosto de Narciso foi refletida na água e ele se apaixonou perdidamente por essa imagem. Então, a partir daí, o termo narcisismo vem exatamente dessa lenda da mitologia grega. Então, presta muita atenção. O narcisismo ele pode ser definido... Gostou dessa história? Uma boa história, né? Pena que, infelizmente, ela traz, né, como consequência, algo muito ruim. Mas o narcisismo é o auto-amor excessivo às custas de outras pessoas. Presta atenção. Narcisismo é quando a pessoa olha apenas para si e às custas dos outros. E, infelizmente, o narcisismo ele tem sido cada vez mais comum. Você hoje talvez esteja numa relação narcisista, mas a pessoa do seu lado também, a sua melhor amiga, o seu vizinho, pessoas próximas, familiares, estão dentro de uma relação narcisistas. E as pessoas, claro, elas têm vergonha de expor isso. Elas têm medo de falar a respeito disso. E elas acabam suportando relacionamentos tóxicos e abusivos por anos e anos e anos. E isso tira totalmente a identidade dessa pessoa. E uma pessoa sem identidade, presta atenção, é uma pessoa sem vida. É uma pessoa que não consegue mais ser a sua própria essência. E ela se torna facilmente manipulável. E acaba, muitas vezes, se machucando de maneira brutal. Por isso, para você que hoje talvez viva uma relação narcisista, eu quero que você entenda isso. Você não é culpada, mas tem responsabilidade de mudar essa situação. Escreva essa palavra aqui, responsabilidade. Você tem responsabilidade de mudar essa situação. Por quê? Porque ninguém vai fazer isso por você. Não espere, deixa eu só sair aqui que bateu a luz aqui demais. Não espere que o narcisista mude. Ele não vai mudar. Ele não vai. Esse é o padrão dele. Ele se alimenta dessa maneira. Dessa maneira deu certo para ele. Entende isso? Dessa maneira ele está vivendo bem. Então, viver em um relacionamento abusivo rouba a sua alma, rouba os seus sonhos, rouba os seus projetos e você não pode se conformar com isso. Você não pode mais aceitar isso. E eu sei que talvez venha na sua mente aquela pergunta, mas será que não é amor? Será que eu não amo essa pessoa? E eu sempre digo isso. O amor
ele não machuca, o amor não humilha, o amor não faz você se sentir diminuída. Se você se sente dessa maneira que eu falei, em alguma dessas situações, eu garanto que amor não é. Você não está vivendo amor. O amor, claro, ele tem aí muitas vezes os seus altos e baixos, mas quando você se sente diminuída, quando a sua autoestima está baixa, quando você é humilhada constantemente, quando você vive com medo, sabe aquele medo de pisar em ovos, que você não sabe qual vai ser a reação da pessoa? Isso eu garanto para você. Amor não é. Amor não é. Tudo menos amor. E essa relação narcisista, como eu disse, ela não envolve apenas um relacionamento amoroso. É muito comum eu atender, através da hipnoterapia, pessoas vítimas, por exemplo, de mães narcisistas, de pais narcisistas. Mães que ao longo do tempo, pais que ao longo do tempo, humilharam constantemente essa criança, que sugaram todas as energias. E aqui, presta atenção, eu vou colocar, talvez fichas caiam para você. Talvez você olhe para a sua situação, a sua relação com a mamãe, com o papai, e principalmente com a mamãe, como se é assim mesmo, né? A minha mãe, e claro, uma devoção à sua mãe. O problema é que muitas mães, por conta da sua história, por conta de traumas vividos, de escolhas erradas, essa mãe chega à maternidade com muita raiva. Ela chega muito machucada. E ela acaba, sim, sugando os filhos. Na blindagem emocional, eu falo muito disso, que existe a mãe predadora. A mãe predadora é a mãe narcisista. É aquela que ela utiliza o filho para sobreviver. Ela precisa do filho para sobreviver. E ela toma conta muitas vezes dessa vida, inclusive depois que o filho ou a filha se casa. Por quê? Porque ela não pode, ela não sobrevive sem esse filho. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, esse narcisismo, ele vai além de uma relação amorosa. O narcisismo, ele vai além dessa relação que envolve aí um casal. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. E como é que você pode sair disso? Como é que você pode sair disso? O primeiro passo, claro, sempre, é reconhecimento. Escreva aqui, reconhecimento. Você precisa reconhecer a situação que você está vivendo. Você precisa, e por mais que te doa isso, você precisa admitir que você hoje está numa relação narcisista. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, sempre, é você decidir sair. Enquanto você não decidir sair dessa relação abusiva, tóxica, com o narcisista, é você que vai pagar a conta. É você que vai continuar debilitada, doente. É você que vai continuar sem forças para viver a sua vida. Uma vida com um narcisista, ela é muito pesada. Por quê? Porque o narcisista é como um parasita. Imagine um carrapato. Um carrapato vem e se instala na sua pele. E ele fica ali sugando o seu sangue. Ele fica sugando o seu sangue. No começo, não parece nada demais. E se você pensar a relação com pessoas narcisistas, normalmente são assim. Principalmente quando a gente fala de relacionamento amoroso. No começo, o narcisista parece um príncipe encantado. Né? Você nem chama ele de narcisista, claro. Ele é um príncipe encantado. É alguém que é gentil com você. Ele está sempre ao seu lado. Só que pouco a pouco ele começa a mostrar a verdadeira face. Ele começa a querer te controlar. Ele começa a querer ser sempre o centro das atenções, porque essa é uma característica do narcisista. Ele precisa ser o centro das atenções. Ele sente muitos ciúmes de tudo e de todos ao seu redor.
Então ele faz muitas vezes com que você se isole socialmente dos grupos que você tinha. Porque isso, presta atenção, essa é uma estratégia do narcisista. Porque se você continuar ao lado, por exemplo, da sua família, ao lado dos seus amigos, das suas amigas, vai ser muito mais difícil para o narcisista te controlar. Por quê? Porque essas pessoas de fora, elas terão uma visão muito mais racional, baseada em evidências do que está acontecendo com você. Você, dentro da sua emoção, você muitas vezes não consegue identificar isso. Tudo bem? Faz sentido? E aí, com isso, você permanece nessa relação. Por isso que essa é uma estratégia do narcisista. Ele vai te isolando. Ele vai te isolando. E aí você não sai com as suas amigas, você acaba cortando relações com a sua família. E aí, quando você percebe, você só tem um narcisista. E é exatamente o que ele quer. Ele quer que você seja dependente dele. Porque aí ele está no controle. Aí ele te controla. E aí ele vai te sugando. Ele vai te sugando. O narcisista, quando as pessoas passam por uma relação narcisista, é como se você, depois que você termina, né, ele faz com que você morra lentamente. Morra lentamente. E é triste falar isso, porque você vai perdendo a sua energia, você vai perdendo a sua vontade de fazer as coisas. Pessoas narcisistas, a Vérnia, vivi um casamento assim, mas consegui me libertar, que bom. Mas compare, por exemplo, como você era antes dessa pessoa e como você está hoje. E se existe uma diferença grande nisso, é porque esse narcisista já te isolou. Ele já está te controlando. E você não pode admitir isso. Agora, por que você fica numa relação narcisista? Presta atenção. Porque existe, eu quero que você escreva essa palavra. Existe um vazio emocional. Escreva aqui. Vazio emocional. É esse vazio emocional que faz com que você permaneça numa relação narcisista. É exatamente esse vazio emocional que faz com que a sua mente, que sempre quer garantir a tua sobrevivência, acredite que essa relação vai curar esse vazio. E aí você fica na dúvida, é amor ou dependência emocional? Será que o que eu estou sentindo, será que eu não amo mesmo essa pessoa? E aí você fica com medo de se arrepender de tomar uma decisão. Volto a te dizer, amor não machuca. Agora, esse vazio emocional, presta atenção, não é responsabilidade do narcisista. Não é responsabilidade do narcisista tapar esse vazio emocional. Esse vazio emocional é parte da sua história. Esse vazio emocional é parte do que te trouxe até aqui. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Ah, Steph, minha mãe, narcisista, por exemplo, fazia com que todos as pessoas ao meu redor fossem pessoas más. E só ela, como dizia, estou ao seu lado. No fim, eu sempre estava sozinha, porque o abandono dela era cruel. Muito bom que você trouxe, Steph, porque essa sensação de abandono vem exatamente desse vazio emocional. Esse vazio emocional ele é gerado lá na infância, entre a gestação e os primeiros 7 anos de idade. Isso tem a ver 99,9% com a mãe, com a relação, com a falta de relação, com a falta de afeto. E isso faz com que você procure, fora de si, soluções para aplacar a dor desse vazio emocional. Então isso é muito comum. Por isso que eu digo que uma relação narcisista não é apenas uma relação de amor, né? De relacionamento amoroso, mas isso envolve mãe, pai, irmão, irmã, amigo, tio, tia. Qualquer relação que a tua mente entenda que você precisa curar essa dor desse vazio. Tudo bem? Então o narcisista, ele usa vários truques para te manter sob controle. E aí ele vai e te suga. Ele vai e te suga.
E aí tem uma hora que simplesmente ele te joga fora. Isso é muito comum. E existe uma coisa que é muito perigosa aqui, que eu quero que você preste atenção, principalmente para você que talvez esteja se reconhecendo nesse papel de vítima do narcisista. O narcisista, normalmente, ele tem um controle que vem através da persuasão. São pessoas manipuladoras. E eles fazem com que você, muitas vezes, comece a duvidar das suas ações, dos seus sentimentos e principalmente de si mesma. É um termo chamado gaslighting. Gaslighting é um termo muito comum que a psicologia hoje já adota. Gaslighting, que é uma manipulação tão forte que você às vezes não acredita naquilo que você mesma disse, naquilo que você fez. E você começa a duvidar de si mesma. É um jogo tão grande de manipulação mental e emocional que você duvida de si mesmo. Isso, a Patrícia, obrigado, Patrícia, duvidamos da nossa sanidade mental. Você começa a achar que o problema é você, que você é a pessoa errada. Por quê? Porque o narcisista, na verdade ele não tem a empatia. Então ele consegue se tornar uma pessoa extremamente fria e calculista. Ao não ter empatia, ele consegue controlar muito bem as suas emoções. Então, o narcisista muitas vezes, ele, junto ali com você, ao seu lado, ele, quando você está junto com ele, sozinha, ele te manipula, ele te humilha, mas quando ele está com outras pessoas, ele se faz de santo. Isso, Sam, ele nos faz sentir culpada por tudo. É isso aí. Bom dia, Eliane. É isso aí. Ele faz com que você se sinta culpada por tudo. É uma manipulação tão grande que você começa a duvidar de si. E aí você vai perdendo totalmente a sua identidade. Tá fazendo sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso que eu tô falando para você tá fazendo sentido. Adu, exatamente isso. Me sinto a doida. Opa, peraí, pulou aqui. Me sinto a doida. E após o término me sinto até narcisista também. Olha isso. Olha isso. A manipulação é tão forte que você acaba achando que você é o problema. E eu garanto que não. Provavelmente não. Apoliana, meus relacionamentos mais longos e casamento todos foram assim. Eles faziam e depois se amansavam. E eu que saía por louca, duvidava da minha sanidade. Esse é um padrão. Esse é um padrão. A Patrícia, quero que você saiba que profissionais como você têm salvado vidas, como salvaram a minha. Obrigado, Patrícia. Gratidão. Gratidão pelas suas palavras. A Cris, oi Cris, passo por isso desde a infância. Apoliana, agora me liberei do último e na solitude vou ficar. Satisfação apenas com os meus pequenos. Boa. Então entenda que você pode, e agora eu quero que você preste muita atenção, que essa é a parte mais importante da minha mensagem de hoje aqui para você. É possível você sair de uma relação narcisista, desde que você, primeiro, reconheça que você está em uma, e dois, desde que você decida por isso. Agora, o que você precisa entender? O terceiro passo, você precisa tratar a causa desse vazio emocional. Porque foi esse vazio emocional que te jogou nas mãos dessa pessoa narcisista. Foi esse vazio emocional que você carrega. E como eu disse, esse vazio emocional não é responsabilidade do narcisista. Não é, ele se aproveita disso. Essa responsabilidade de curar esse vazio, a responsabilidade é sua. E você precisa identificar a causa, onde que isso começou, para que você não caia mais ao lado de pessoas narcisistas. Comece a entender que isso é um padrão já na sua vida.
Você talvez olhe hoje e fale o seguinte: eu vivo num relacionamento narcisista. Mas provavelmente, muito provavelmente, você já viveu outras relações narcisistas, como por exemplo, com a sua mãe, com os seus irmãos, com os seus amigos. Ou seja, já é um padrão. Agora, onde que isso começou? Entre gestação e infância. Em alguns desses pontos, isso começou. A sua mente interpretou algo que aconteceu. Por exemplo, mamãe me rejeitou na gestação. Mamãe não queria me ter. E aí, eu precisava do cuidado da mamãe. Isso gerou uma dependência, gerou esse vazio. E aí eu me torno alguém dentro de um padrão extremamente controlável e manipulável. Porque isso se torna o meu personagem ao longo do ano. Cris, o que fazer quando a pessoa é um membro da família? Eu já te respondi isso algumas vezes, Cris, mas vou te responder de novo. Você precisa você tem que botar o limite. É você que precisa botar o limite. Você tem que ter a força suficiente de dizer não para essa pessoa. E se tiver que se afastar dessa pessoa, você tem que decidir entre a sua sanidade mental e continuar sendo vítima de um narcisista. Não tem fórmula mágica. É a decisão, é a sua escolha. E talvez você tenha que deixar para trás uma relação de muito tempo com um membro da família, sim, para você se cuidar, para você não adoecer. Isso é o que você pode fazer. Tudo bem? A mesma coisa, Suzana. E como realizar isso quando é seu pai? É a mesma coisa. A gente precisa entender que viver numa relação narcisista, ela é doentia, ela te adoece. E aí? Só porque é o meu pai? Cara, se o seu pai é uma pessoa narcisista, você precisa se cuidar. Porque ele não vai mudar. Não fique esperando que ele vai mudar. Ele não vai mudar. Quem pode tomar uma atitude é você. É somente você. Eu já tive que tirar pessoas do meu convívio, narcisistas, familiares, neutralizar isso para não adoecer. Porque, na verdade, essas relações me adoeceram de uma maneira muito brutal. Então, por mais que a gente carregue, e aí você precisa mudar a sua mentalidade. A gente foi adestrado a acreditar, por exemplo, que mamãe e papai são intocáveis. Não são. Eles são tão humanos quanto você. Eles fazem cocô, eles comem, eles dormem, eles roncam, eles têm raiva. Então você precisa, sem dúvida nenhuma, entender que você tem que tomar essa atitude. Não importa quem seja, aí é uma decisão sua. Não tem fórmula mágica. Não tem fórmula mágica. Você vai ter que decidir por isso. Você tem que se escolher. Você vai precisar se escolher. Sair de uma relação narcisista é você se escolher. É você falar o seguinte: não, eu vou me cuidar. Eu vou cuidar da minha sanidade mental. E eu sei que é difícil. Por isso que você vai precisar disso daqui que eu vou te falar agora. Você precisa ter blindagem emocional. Escreva aqui. Blindagem emocional é o controle dos medos e dos pensamentos. Você precisa ter esse controle dos medos e dos pensamentos. Do tipo, nossa, se eu me afastar do papai ou da mamãe, eles não vão mais olhar para mim. Eu vou ficar sozinho e vou morrer. Você não vai morrer. Você não vai morrer, pode ter certeza disso. Você precisa ter esse controle para que você possa ter força para viver essa situação. Deixa eu ver aqui alguns comentários. A Cris: vivo isso com a minha irmã e me dá muita tristeza. E claro que te dá tristeza, eu não tenho dúvidas, Cris. Mas se sua irmã
é essa pessoa narcisista e isso está te adoecendo, você precisa sim cortar a relação, você precisa sim se blindar disso. Você precisa criar uma cerca para ela não te machucar mais. Então você vai ter que dizer não para ela para algumas situações. Ah, ela não vai mais falar comigo. Vai fazer o quê? Você vai continuar se submetendo a essa relação? Você vai continuar adoecendo? E só você pode fazer isso, Cris. Mais ninguém. Mais ninguém. Adu, infelizmente só acordei quando me vi doente. Destruiu meu emocional, minha identidade. Esse é o perigo. Você só acorda quando você está totalmente destruída. Por isso que quem está vivendo isso agora, essa é a hora de reconhecer, decidir e começar a fazer diferente. Tudo bem? A Fernanda, o Gata, se a pessoa tomar consciência que é narcisista, pode buscar mudar? Sim, ela pode buscar mudar, sem dúvida nenhuma. Porém, ela vai precisar se esforçar demais, ela vai precisar querer muito, ela precisa ter um motivo muito forte para isso. Como, por exemplo, agora eu tenho a consciência que eu estou perdendo uma relação importante para mim. Isso vem do autoconhecimento e vem principalmente de resolver os próprios traumas. Porque o narcisista é alguém que foi machucado na infância. O narcisista é alguém que sofreu muitos traumas lá atrás. Então é como aquela expressão gato escaldado, né? O gatinho, de tanto apanhar, ele se torna desconfiado. Então, entre eu sofrer de novo aquilo que me machucou, eu me antecipo e machuco a outra pessoa. Isso se tornou um padrão. Mas essa pessoa precisa ter um motivo muito forte. E 2, ela precisa olhar para a história dela. Ela precisa resolver na causa aquilo que a machucou. Tudo bem, Fê? Veja se faz sentido isso para você. Blindagem emocional, preciso. É isso. Você precisa ter esse controle das emoções e dos pensamentos para você dizer não. Aí falando bem para a Cristina, para você dizer não. Mas assim, só que você precisa agir, você precisa falar esse primeiro não. Entendeu? Se você não falar esse primeiro não para sua irmã, ela vai continuar achando que ela pode fazer o que ela quer com você. O narcisista só existe na sua vida, sabe por quê? Porque você permite isso. E eu sei que não é uma permissão provavelmente consciente, é uma permissão que vem desse vazio emocional que a gente falou. Existe um vazio emocional que, se você não curar na raiz, você vai continuar o quê? Dependente dela. Entendeu? Então você precisa tratar a causa. E aqui, eu quero que você reflita a respeito disso. Fingir que você não está vendo o que te machuca vai te tornar escrava das suas dores. Você fingir que você está no controle dessa situação, que você pode, acreditar que essa pessoa vai mudar um dia e que algo vai acontecer e que algo vai surgir, uma circunstância vai resolver essa situação para você, para de se enganar. Para de se enganar. Isso não vai acontecer. É a sua ação hoje que vai construir uma nova proteção para você. Entenda. Só você pode sair dessa relação narcisista. E é melhor que você saia enquanto você tem forças, até porque você já vai sair machucada. É inevitável isso. É inevitável. Você já vai sair machucada. Mas você precisa sair enquanto você ainda tem forças. Porque o estrago, para quem já viveu uma relação narcisista sabe, o estrago é total, é terra arrasada. E eu atendo muitas pessoas através da hipnoterapia que são vítimas desse narcisismo. São pessoas que entraram em profunda depressão, em uso de remédios, em compulsões, vícios. Por quê? Porque aquilo sugou todas as energias dela. A Sidoca, não há como ajudar uma pessoa narcisista desde que ela queira. Desde que ela queira, sim. Mas
Para ela, Sidoca, é confortável estar nessa posição, entende? Para ela, o mundo é assim. Ela se beneficia disso, ela se alimenta disso. Ela é como um predador, uma predadora. Ela se alimenta dessa relação narcisista. Então, como a Fernanda me perguntou, a pessoa precisa querer, ela precisa ter um motivo muito forte para querer mudar, para tratar isso, mas ela vai precisar tratar as causas dela. Por quê? Porque ela não se tornou uma pessoa narcisista do nada. Nós somos a consequência do que aconteceu na nossa história. Normalmente o narcisista foi rejeitado, foi humilhado, foi abusado. E aí, claro, ele não quer viver isso de novo. Então, o que ele faz? Ele vai atacar. Ele vai atacar. Tudo bem? A Zélia, eu fui casada há 21 anos. Ela me chama de narcisista. Eu fico na dúvida se sou. Ela afirma que sim. Então, talvez, se você for a pessoa narcisista, você precisa agora refletir. Talvez o melhor caminho é na sua história. Existem traumas? Existe rejeição? Existe abandono? O que existe na sua história que poderia ter te tornado uma pessoa narcisista? Uma pessoa, por exemplo, com dificuldade de ter empatia, uma pessoa que tem dificuldade de olhar para o outro. Você olha só para si. E aqui não é a questão, e aqui eu sempre gosto de falar, não é prioridade, você precisa se priorizar. Agora, quando eu olho só para mim, é o auto-amor, é o que o Narciso lá atrás acabou se tornando. Ele só olhava, ele se apaixonou pela imagem dele. Então ele ignora todas as outras pessoas. Ela ignora, por exemplo, as conquistas do parceiro ou da parceira, minimiza isso. Isso tudo faz com que talvez você seja essa pessoa narcisista. É uma análise, é um autoconhecimento. A Cris, acredito que a maioria dos narcisistas não tem consciência. Sim, não tem. Não tem, Cris. O narcisista acha que a vida é assim. Porque é o jeito dele, porque ele fala mesmo, porque ele é... Só que ele é extremamente manipulador. E nessa manipulação, aí tem um pouquinho de consciência. Porque aí ele já entendeu o jogo, como funciona. Então, por exemplo, um estado de consciência do narcisista é o papel, muitas vezes, de se fazer de vítima. Você conhece alguém assim? Se faz de vítima. Fora, eu sou um coitadinho. E ali entre quatro paredes, ele é extremamente manipulador, incisivo. Ele machuca. Tudo bem? Tá fazendo sentido isso para você? Bom, para a gente finalizar aqui esse conteúdo de narcisismo, eu quero que você entenda que a pessoa narcisista, ela tem hoje, talvez na sua vida, total controle, porque você continua permitindo isso. Essa situação só vai mudar quando você der um basta. Quando você realmente tiver forças para dizer não. E aqui, quando eu digo quando você tiver forças para dizer não, não é para você ficar esperando algo divino acontecer. Você precisa se preparar para isso. Eu sempre digo que coragem, as pessoas acham o seguinte, eu só vou sair de uma relação de dependência emocional, uma relação abusiva, tóxica, quando eu tiver coragem. Coragem é ação. Escreva aqui, coragem é ação com preparação. Coragem é preparação. Quanto mais preparada você está, mais você age. Tudo bem? Então, entenda que você precisa se preparar para que você possa dar esse próximo passo, para você dizer não, para você se desconectar, para você sair de uma relação minimamente estruturada, porque assim, uma característica da relação narcisista é que você, além de perder a sua identidade, muitas vezes você perde a sua independência, a sua liberdade. Porque o narcisista, muitas vezes, suga, inclusive, os seus bens materiais. Sim, às vezes essas pessoas são violentas? Sim.
Porém, entretanto, todavia, o narcisista, ele é consciente muitas vezes de que a violência vai escancarar aquilo que ele é. Então, a violência dele normalmente é muito mais verbal e emocional do que física, ok? Do que física. Não é o que não que não exista violência, mas ele é extremamente manipulador. Ele é extremamente manipulador. Por isso que eu digo que o narcisista não é apenas uma relação amorosa. É uma relação aí, como foi citado, irmão, irmã, pai, mãe. São pessoas narcisistas. Tudo bem? E aí, quero te fazer um convite. Eu estou fazendo sessões de avaliação gratuitas de hipnoterapia para falar sobre só dependência emocional, para pessoas que se sentem dependentes emocionais de pessoas narcisistas, inclusive. Então, vai na minha bio ou vai aqui no meu feed, tá lá, tem um post fixado para você poder fazer essa avaliação gratuita. Eu estou abrindo alguns horários, tá? Não vou conseguir, obviamente, atender todo mundo, mas eu vou fazer o meu máximo para atender o máximo de pessoas que eu puder, tá bom? Então, na minha bio, tem lá um link na minha bio que te leva para um formulário para você preencher, e aí, a partir daí, a gente vai conversando, tá bom? É uma sessão de avaliação gratuita de hipnoterapia para eu entender se a hipnoterapia pode te ajudar com o seu caso, com a sua história, com o que você está vivendo hoje. Tá bom? Bom, amanhã a gente volta para mais uma live da blindagem emocional e vamos falar sobre as razões que não te levam a prosperar. Quais são as razões que não te deixam prosperar? A gente vai falar sobre prosperidade amanhã, tá bom? E prosperidade não tem a ver apenas com dinheiro, presta muita atenção. Prosperidade tem a ver com relacionamento, prosperidade tem a ver com saúde, e é sobre isso que a gente fala amanhã, às 8 horas da manhã, tá bom? Grande abraço, tchau!